Nós vamos hoje realizar a segunda mesa redonda aqui na TV São Papão. E eu tenho aqui alguns convidados no nosso estande que vão participar dessa mesa. E nós vamos falar hoje sobre a NR12, a norma regulamentadora número 12. Nós sabemos que a segurança envolve em todas as áreas, seja ela no setor automotivo, industrial, mecânico e no setor da panificação também não é diferente. É necessário alguns cuidados com a segurança. E quem está aqui ao meu lado é o senhor César Maia, engenheiro da FERR. Seja muito bem-vindo. Obrigada. Pode usar o microfone. Boa tarde, Érica. Boa tarde. Obrigada pela presença, por ter vindo até aqui, prestigiar a TV São Papão, a nossa transmissão ao vivo. Obrigada. Eu tenho aqui ao meu lado também o João Paulo, que é coordenador de marketing da empresa Toledo. Muito obrigada, João Paulo, pela sua participação aqui ao vivo conosco. Boa tarde. Boa tarde. E também o senhor José Ângelo de Souza Júnior, que é diretor da Tecnipan, da prática também, não é mesmo? Muito bem-vindo, senhor Ângelo. Eu que agradeço. Muito obrigada por participar da nossa transmissão ao vivo. Eu que agradeço, é muito importante estar aqui com vocês e tratar de um assunto primordial, que é a segurança do trabalhador da panificação, que é a NR12 Anexo 6. Perfeito. Bom, nós vamos falar da NR12, mas o João Paulo, que está aqui ao meu lado, ele trabalha no setor também de fatiadoras, né? E que envolve o anexo 6. É isso, João Paulo? Anexo 7, perdão. E ele também vai tirar algumas dúvidas aqui dessas normas regulamentadoras, vai poder complementar ainda mais esse bate-papo que a gente vai ter aqui agora. Nós vamos falar da revisão da NR12. Para quem não sabe, essa norma ela sofreu uma atualização. E eu acredito que isso deve ter dado muito trabalho para vocês, né, que trabalham na área e tem que adaptar os equipamentos. O que mudou nessa revisão da NR12? Você pode falar para a gente, senhor Ângelo? Foram inúmeras mudanças que nós tivemos. Nós presenciamos no setor um índice de acidente muito elevado dos trabalhadores da panificação. Os usuários dos equipamentos, aqueles que operam os equipamentos no dia a dia. O Ministério Público do Trabalho e Emprego, detectando justamente esse índice elevado de acidentes, houve por bem criar um anexo da NR12, o anexo 6. A NR12 já existia, ela estava num processo de revisão na indústria em geral, e o momento era oportuno para se criar um capítulo específico para tratar do equipamento de panificação. E assim foi durante 2 anos, discussões, debates e tal, até que chegamos a um bom termo e houve a publicação no final de dezembro de 2010, quando ela passou então a correr, passou a contar o tempo de atualização do equipamento existente no Brasil, já no parque industrial. Tanto em termos de atualização dos equipamentos existentes, como a substituição dos equipamentos por equipamentos novos adequados dentro da norma. As mudanças foram significativas, principalmente na área de eletroeletrônica. Muitas empresas ainda não estavam preparadas para tal, mas as empresas acabaram investindo valores substanciais para que os equipamentos estivessem adequados dentro da NR12 Anexo 6. Agora, uma curiosidade. A NR12 ela é uma norma de segurança que só vale aqui no Brasil, ou um equipamento desse, se ele for exportado, ele vai também com essas seguranças que vão ser exigidas em outros países? Como que é? O senhor pode falar para a gente, senhor? A NR12 é uma norma nacional. Então, um equipamento para ser comercializado no Brasil é necessário que ele atenda a NR12. Agora, nós criamos uma norma muito complexa e muito completa. Então, é praticamente certo que qualquer equipamento fabricado nos padrões da NR12, eles vão atender a legislação em outros países. O que a gente tem visto, principalmente com as normas europeias, é que a NR12 é bem mais rígida do que as normas europeias. Então, na questão de proteger o panificador, o usuário, o Brasil está de parabéns com a NR12. A NR12 é uma norma que a gente fala que ela protege do lapso, daquele erro que você comete sem querer. Então, ficou uma norma muito bem escrita e muito completa.
Certo. E essa norma ela contou com a participação também dos empresários do setor da panificação, né? Ela teve o acompanhamento, acho que diversos setores se reuniram e chegaram a um consenso do que realmente precisava ser atualizado na norma, né? Saindo da FIPAM em 2008, foi criada uma comissão de estudos a partir de outubro de 2008. E essa comissão de estudos foi formada desde de membros da BIP, do Sindipão, membros do Senai, IPT, Ministério Público do Trabalho e Emprego, vários membros e alguns fornecedores. Na verdade foram todos, mas houve uma participação intensa de alguns fornecedores que acompanharam para e passo a montagem desse anexo 6, que a priori não seria o anexo 6, a priori seriam normas técnicas específicas para cada máquina. Mas como demandaria muito tempo, houve por bem criar um anexo na NR12 já existente, com um capítulo específico, com itens específicos que atenderiam à panificação, às máquinas de panificação. E falando em máquinas, João Paulo, eu queria que você falasse um pouco desse anexo 7, o que ele envolve também. Então, o anexo 7, ele vem mais para as máquinas, né, fatiadores de alimentos, carnes, frios, que no caso é o que a Toledo nós comercializamos e também não só das padarias, mas dos supermercados estão lá dentro, né? E nessas máquinas a gente tem que ter todo o cuidado e a atenção para atender as normas da NR12, no caso. Então esse anexo 7, ele trata em exclusividade das máquinas fatiadoras, né? Certo. Pode falar. E um detalhe importante, né, que a gente está conversando sobre as proteções das máquinas, é o quê? Os fatiadores que nós desenvolvemos na Toledo realmente foi um trabalho muito grande para fazer, para ter esse atendimento, para dar toda essa proteção ao usuário. E uma questão que a gente prezou desde o início do projeto é ter a parte de higiene, a fácil higienização dos equipamentos, porque toda essa proteção, toda essa segurança, né, que traz proteções para a lâmina, para não machucar o usuário, o operador, ela em muitas vezes traz dificuldades em fazer a limpeza da máquina. Então isso dificulta também a higienização e pode te trazer um problema, um risco de contaminação. Então quer dizer, isso vai ser um segundo momento, né? Às vezes estamos pensando muito em proteger a máquina e no fim das contas a gente não está pensando talvez na contaminação dos alimentos, né? Também. Perfeito, João. Eu vou convidar agora, nós estamos ao vivo na transmissão aqui da FIPAM e acaba de chegar aqui no nosso estúdio o presidente do sindicato, que é o senhor Antero. Muito bem-vindo, senhor Antero. Prazer revê-lo aqui novamente. Obrigada pela sua participação. Nós estamos falando sobre a NR12. Nós temos aqui alguns convidados, né? O senhor César, da Ferri, o João Paulo, da Toledo e o senhor Ângelo, da Prática. E a gente começou a falar aqui, para quem está nos assistindo, quais foram as atualizações da NR12. E a gente falou que, para essas atualizações, contou também com a presença e a participação de algumas entidades, não é mesmo? Eu participei, inclusive, né, quando foi feita essa revisão, né, foi um assunto que foi muito discutido hoje durante a nossa reunião da BIP, a reunião nacional, né, e o setor de panificação, infelizmente, está com muitas dificuldades em se adaptar à NR12. Por quê? Os equipamentos se tornaram extremamente caros, vamos dizer que praticamente dobrou o preço dos equipamentos, tá? E há uma dificuldade enorme realmente do setor como um todo. Teve muita gente que já conseguiu se adaptar, mas há uma grande dificuldade do setor como um todo a fazer a troca dos seus equipamentos, tá? Nós estamos, inclusive, pedindo a nível nacional para que haja uma flexibilização da NR12, talvez não a retirada dos dispositivos de segurança, que isso nós não podemos pedir, porque a proteção do trabalhador e do dono da padaria, que de vez em quando põe a mão na massa. Mas uma flexibilização dos dispositivos, talvez em vez de ter uns dispositivos tão caros, uns dispositivos onde é que às vezes vai 2, 3 relés de segurança e talvez o dispositivo ter a mesma eficiência com um, ou então, por exemplo, onde é que nós somos obrigados a ter o RT das máquinas e a partir dali fazer uma vida daquilo que acontece diariamente com a máquina,
Não podemos, por exemplo, ter um técnico que não seja um engenheiro qualificado para fazer a manutenção nessas máquinas. Está se tornando muito difícil para a padaria, né? Então, nós estamos pleiteando realmente uma redução dessas regras e também a possibilidade de nós adequarmos os equipamentos usados. A gente sabe que isso é possível, só que após a adequação, ela passa a ter o mesmo sistema de uma máquina nova. Ou seja, a manutenção disso é que se torna muito caro. Então nós vamos pleitear para as máquinas usadas a isenção do RT. Ou seja, o técnico coloca os seus dispositivos de segurança, tá? E a hora que aquela máquina acabar, quando comprar a máquina nova, aí sim começa toda aquela parafernália que a gente chama, né? Que é a certidão de nascimento. É a certidão de nascimento da máquina, é a manutenção, é cada vez que precisa mexer na máquina, a gente tem que chamar um engenheiro, tem que chamar uma firma responsável, e a gente sabe das dificuldades e o quanto isso vai custar. Falando em dificuldades, a NR12 ela tem um prazo, né, para ser realizadas atualizações. E isso tem prejudicado um pouco o trabalho das empresas. Como que é? Vocês têm esse desafio de correr contra o tempo? Como que é também para as padarias, né, que dependendo do tamanho ela tem um prazo menor, um prazo maior? Vocês podem comentar? Havia uma preocupação, sim, das empresas em se adequar e ter equipamentos compatíveis à norma, no prazo tão curto que foi dado para que ela entrasse em vigor e o parque industrial passasse a substituir todos esses equipamentos obsoletos. 3 anos se passaram, eu posso afirmar que muitas empresas já estão com o parque industrial atualizado e com plenas condições de atender esse mercado. Hoje nós temos aqui no mercado brasileiro várias empresas com capacidade produtiva bem mais elevada do que tinha há 3 anos atrás. Então, em nome da BIEPAN, que é a associação que representa todos os fabricantes, eu posso afirmar que as indústrias nacionais estão sim preparadas, de fato, para atender essa demanda do mercado. Eu gostaria só de fazer um adendo. Presidente, sem querer polemizar, mas só fazendo aí o meu pitaco, foi dito aqui que as máquinas de panificação dobraram de preço. Eu acho que até subiram mais. Aqueles equipamentos que não tinham nenhuma condição de ser comercializado. Então, algumas máquinas que eram comercializadas até 2010 tiveram que agregar não só a NR12, mas uma série de quesitos que até então não utilizavam. Eu chamo de máquinas delivery. Aquela que produzia a massa no fundo e já entregava no balcão. Muitas tinham que ser chumbadas no chão. Então, essas máquinas, de fato, talvez elas tenham até mais do que dobrado de preço. Mas as empresas top de linha do Brasil, isso é plenamente comprovado, os aumentos não ultrapassaram 30%. Não ultrapassaram 30%. Mesmo com um ônus muito, né, pesado nos componentes de eletroeletrônica. Por quê? Porque muitas dessas empresas, principalmente essas top de linha, alguns itens que a norma exige, já tinham incorporado nos seus equipamentos alguns aspectos técnicos. Então, foi menos difícil e menos oneroso. Então, em alguns equipamentos mais populares, sim, dobrou até mais. Mas para outros mais industriais, eu diria que nem tanto. Eu acho que você fez essa explanação para eu responder. Na realidade, a NR12 não é nova. A NR12 existe desde 78. Então, já desde essa época, tínhamos por obrigação comprarmos as máquinas com os dispositivos de segurança, né? Isso não acontecia. Não acontecia porque a fiscalização caía só na ponta, nas padarias, tá? Mas, sim, eu te garanto que temos equipamentos aí. Claro que no universo de 100%, nós não podemos dizer que foi 100% que isso aconteceu. Mas temos equipamentos aí com toda a certeza que dobraram de preço ou até mais. Com toda a certeza. Viu? Nós sabemos que hoje, se a panificação, se os supermercados tivessem capital para fazer de uma vez só a troca dos seus equipamentos, não haveria fabricantes que dessem conta de jeito nenhum.
Nós já passamos aproximadamente, isso foi em 2010, 3 anos. Nós temos ainda aproximadamente as padarias pelo menos mais 30 meses para se adequarem totalmente, porque o prazo negociado, embora o pedido inicial nosso fosse 10 anos, porque a gente já previa essa dificuldade, e fui eu que fiz esse pedido, fui eu que negociei essa por parte da panificação, eu já previa que realmente em 5 anos, foi o prazo máximo praticamente que a gente negociou, 66 meses, nós não iríamos ter condições, nem vocês nos atenderem em termos de equipamentos, se nós tivéssemos capital, nem as padarias, principalmente aquelas de pequeno porte, têm capital suficiente para se adequarem. Então, dentro da nossa conversa também hoje, dentro daquilo que a gente estivemos dialogando lá nas entidades, hoje a nível nacional, é um pedido para um prazo adicional de mais 5 anos para a troca completa dos equipamentos de panificação. Além, é outra coisa que é muito importante, e às vezes a gente fala, puxa vida, mas o setor está descapitalizado. 100% não. Mas eu diria que isso fala muito das nossas padarias, que as nossas padarias são espetaculares, e são, mas qual é a quantidade das nossas padarias, das nossas megas padarias, das nossas boutiques de padarias a nível Brasil? 10%. Nós temos 20%, vamos falar nisso, nós temos 64 mil padarias. Quais são as megas padarias, quais são as padarias que realmente podem fazer a troca do seu equipamento sem recorrer a um financiamento? 20% disso, que representa 10, 12 mil padarias. E as outras 52 mil, como é que fazem? Então nós levámos há 15 dias atrás uma proposta ao Ministro da Micro e Pequena Indústria, né, que é o Guilherme Fipo Domingos, dizendo que nós precisávamos de uma linha de crédito especial, mas onde a própria máquina fosse a garantia. Então, uma espécie de um leasing, né, onde é que ao final de X meses de pagamento a máquina está liquidada. Se o cara quebrar antes disso, a máquina serviria como garantia, porque a gente sabe o que acontece com a pequena empresa. Isso aí não é só padaria, é toda a pequena empresa, a burocracia que existe e a dificuldade de obter financiamento para a troca desses equipamentos. Bom, falando dessa dificuldade que os panificadores têm de fazer as adaptações dos equipamentos, o que vale mais a pena? Ele atualizar um equipamento ou ele realmente financiar? Isso depende da condição do equipamento, vale mais a pena para o panificador investir em adaptar um equipamento que ele já tem, ou é melhor fazer tudo do zero, comprar um equipamento zero? Bom, a primeira coisa que a gente tem que avaliar é a condição desse equipamento. Tá? Se eu tenho um equipamento com muito tempo de uso, eu vou fazer uma atualização no equipamento que necessita de uma manutenção grande, e aí o custo pode chegar muito próximo ao de um equipamento novo. Então, acho que esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que a gente tem que pensar é que nós estamos trabalhando com segurança de pessoas, com responsabilização. Então, quando você adquire um equipamento novo, o fabricante, ele projetou aquele equipamento, ele criou a solução de segurança, ele foi regularmente auditado, não uma auditoria de alguém lá na empresa, mas ele está sendo auditado todo dia pelo Ministério do Trabalho nos estabelecimentos que compram Sim. o equipamento. E o fabricante, ele dá esse respaldo da segurança. Ele tem a responsabilidade da segurança. Então, para você fazer uma adequação, aí entra a necessidade da ART, de um engenheiro, de alguém se responsabilizar. Porque se você tiver um acidente, nós sabemos que nos dias de hoje, o proprietário do estabelecimento, ele vai ter que arcar com os custos desse acidente. Então aí está a importância que seja um processo muito bem feito, ou a compra de um equipamento que esteja adequado, ou se for fazer uma adequação de verdade. Porque essa adequação, ela pode não ser visível. Às vezes você compra um equipamento adequado de alguém, ou você pede para uma pessoa adequar o equipamento, por fora, esse equipamento ele aparenta que ele está adequado. Eu sou engenheiro eletricista, eu consigo fazer com relés comuns
o equipamento funcionar como se ele tivesse a segurança. E uma pessoa vai olhar o equipamento e vai falar, ó, ele tem o reset, só que ele não tem nada. Aí, o dia que tiver um acidente e for uma investigação desse acidente, é que as pessoas vão ser responsabilizadas. Então, esse é o cuidado que a gente tem que ter. Senão, nós estamos transferindo um problema, nós estamos achando que nós estamos com segurança, que nós estamos respaldados, e, na verdade, não estamos. Então, eu acho que tem que se pesar muito isso na hora da decisão. Perfeito. Pelo fato de a gente estar trabalhando com vidas e com pessoas que vão voltar para casa, tem os filhos, a esposa. Claro, essa é a grande importância. Tá certo. E, João Paulo, sobre o anexo 7, o que você pode falar para a gente? Tem alguma questão de prazo, de adaptação? Isso é só por parte dos fabricantes ou o panificador também tem que se atualizar com os seus equipamentos? O anexo 7 está dentro da NR12, então ele tem os mesmos prazos que são seguidos da panificação no anexo 6. A gente tem que fazer as mesmas coisas. E aproveitando até um gancho disso que o Carlos disse aqui, essas adaptações a gente vem olhando nos equipamentos que estão sendo adaptados, que eu estou falando mais do lado de fatiadores, que é o que a gente está vendo mais. A gente percebe isso em campo, equipamentos que estão sendo até comercializados ou modificados em campo, dizendo que estão dentro da norma e que tem total atendimento às seguranças. E se você fizer um teste mais a fundo, com um engenheiro avaliando, em muitos desses a gente acaba pegando falhas, né? Falhas de segurança. Quer dizer, não estão em atendimento, não quer dizer ter um botão de emergência, ter um botão de rearme, como ele mesmo disse, a máquina está em condições e está plenamente segura. Isso não é o suficiente. Então, precisa ser mais a fundo, né? Precisa ver isso com mais propriedade ali, se aprofundar mais no assunto, né? Para a gente ver se realmente essa máquina está em condições ou não. Né? Por isso que nós falamos que a máquina, quando ela sai, né, de fábrica, que ela foi projetada, vendo todo o lado da certificação, os engenheiros avaliam, colocam a segurança no equipamento, os sensores de proteção. Nós fabricantes, garantimos que aquela máquina tem total segurança e preza assim pela segurança do operador. Claro. Né? E uma adaptação, nem sempre ela está sendo totalmente coberta, né? A máquina está totalmente certa. Tá? Mas também envolve a questão de multas, né? O panificador, o empresário que não tiver os equipamentos adequados com as normas de segurança, ele também tem o risco de levar uma multa, não é? Não tenha dúvida. Veja bem, o setor de panificação é totalmente favorável aos dispositivos de segurança, à segurança nas máquinas, até porque se um funcionário se mutila numa máquina, por exemplo, tem a ação de reverso do INSS e esse funcionário vai receber da empresa para o resto da vida. Agora, eu gostaria de fazer uma provocação aqui para os fabricantes aqui presentes e para os representantes da Viepan. Por que até hoje são vendidas máquinas novas com os dispositivos de segurança e as empresas resistem em dar em dar o manual dessas máquinas, que é obrigatório, e que o panificador, quando for visitado pela fiscalização, se não tiver esses documentos em si, mesmo tendo os dispositivos de segurança, é autuado? Quem poderia responder? Acho que a gente pode fazer um bate-bola aqui, né? Cada um pode falar um pouco. O Brasil é um país ainda em desenvolvimento e informação, em todas as áreas. O bom e o ruim, o mais ou menos, andam lado a lado. Uma entidade, ela não é soberana, ela não impõe, ela orienta, ela direciona, como é o próprio Sindipan. E assim é a Viepan. Nós temos inúmeras reuniões, circulares, debates, reuniões, e inclusive o nosso diretor executivo, Armando Tadei, que não está presente, visita algumas empresas, leva comunicados e por aí afora. Alguns ainda relutam, porque talvez
estejam no processo, né, de obtenção dessas ARTs, que é justamente aquilo que salvaguarda todo o empresário, todos os consumidores, que aquele equipamento, de fato, de direito, está adequado dentro da norma. Então, presidente, eu posso dizer que uma boa parte está adequado, possui a documentação necessária, tal. Eu acho que o Sindipan deve, a BIP, o Sindipan e todos os sindicatos, eu acho que esse é o caminho, né? Porque o consumidor precisa estar cada vez mais preparado para exigir do seu fornecedor aquilo que ele realmente precisa apresentar, especificamente na ER12, porque é uma situação grave, né? Que demanda multa, interdição, acidentes e por aí afora, né? Eu peço, eu sei que vocês estão seguindo nessa direção, eu acho que é por aí, porque seguindo nessa direção nós vamos privilegiar as empresas que de fato se anteciparam a buscar a documentação necessária, né? E não se coloca tudo no mesmo nível, né? Eu acho que a Biepan, a Sindipan, nós temos um papel muito importante nisso tudo. Sem dúvida. Pode Complementar. Eu acredito que é exatamente o que o Ângelo falou. Se vocês procurarem empresas que têm CREA ativo, que tem responsável técnico, mecânico, elétrico, pelo projeto do equipamento, pela produção, pela assistência técnica, que fornecem os manuais, que garantem que estão adequando as máquinas conforme a NR12, os outros que não estão fazendo isso vão fazer também. Só que o problema é que quem compra precisa exigir, precisa conhecer a necessidade dessa exigência. Então, uma empresa, de acordo com a NR12, para produzir equipamentos, ela tem que ter um registro no CREA, com responsáveis técnicos pelo projeto, produção e assistência técnica, e tem que fornecer o equipamento em conformidade com a NR12. Então, sabendo-se disso, exigindo isso na plaqueta da máquina, que tem que estar o número do CREA da empresa, exigindo isso, nós vamos fazer com que todos corram atrás disso daí. Quem não tem um engenheiro responsável técnico vai contratar um engenheiro, vai melhorar a produção dele e todo mundo vai ganhar. Porque nós vamos ter no Brasil máquinas melhores, garantindo a segurança e com certeza, quando todos compram relé de segurança, quando todos compram os equipamentos de segurança, os equipamentos também ficam mais baratos do que quando algumas empresas compram e outras não. Então é uma bola de neve isso daí. E eu acho que está na mão de vocês fazer com que isso seja cumprido. Certo. Bom, falando em engenheiro técnico, a gente sabe que para adaptar uma máquina, um equipamento, o panificador ele não pode tomar essa decisão sozinho. Ele precisa de um técnico, né? É necessário ele fazer um projeto, um planejamento antes de adaptar as suas máquinas. As empresas partem disso, elas oferecem uma consultoria. O panificador tem que contratar um engenheiro de fora. Como que é feito esse trabalho? Você pode ficar. A norma ela não diz que não pode adaptar equipamento, a norma não diz isso. A norma diz que o equipamento tem que estar conforme a NR12. De que maneira, né? E por sua vez ela também diz que todo equipamento que esteja dentro do estabelecimento ele tem que ter manual adequado, esquema elétrico, projeto, ART. Ela não fala, ó, se você adaptar você precisa ter isso. Ó, se for novo você precisa ter, o adaptado não precisa. Como ela não diz isso, está implícito que aquele que venha adaptar o equipamento, e isso não é ilegal, está dentro, enquadra-se perfeitamente dentro da lei, ele precisa buscar toda essa documentação com um equipamento novo, que a lei exige do equipamento novo. Ele exige também do equipamento que vai ser adaptado. Esse é o grande problema. É aquilo que o César até falou, né, da preocupação de muitas vezes, pois lá, me desculpe a palavra, pela ignorância, e é falta de conhecimento do empresário de panificação, falta de conhecimento técnico, né? Muitas vezes ele vai atrás de uma pessoa física. Então eu aproveito e falo, não façam isso.
porque é pessoa jurídica, precisa ter CNPJ. Aquele que vai adaptar precisa ter uma empresa constituída, porque em qualquer momento, caso seja necessário responder por aquela situação de adaptação, é essa empresa que adaptou que vai responder. Né? Então, isso é muito importante. Agora, falando sobre adaptação, só pegando o que o presidente falou, linhas de crédito, isso é fundamental. Né? Parece que a panificação tem que pedir por favor para conseguir alguma coisa especial. E não é nada disso, nós estamos falando de pão. Né? O alimento básico está aí. Né? É pão. Né? E eu não entendo como os nossos governantes não atentaram para isso ainda, presidente. É lamentável, porque é lógico, esse é o grande problema. Nós fazemos leis numa ponta, ela é excelente, mas não damos condição para que a outra ponta se beneficie dessa lei que foi criada aqui atrás. É lamentável, porque justamente o presidente falou uma coisa que é verdade. 70% das padarias, 60%, padarias pequenas, empresas tipicamente familiares. Né? É o pai, a mãe, 2 filhos que trabalham ali. Então, esse acesso a essas linhas de crédito são ações importantíssimas. E muitas vezes essas empresas de pequeno porte não têm acesso a esses recursos, não têm acesso até uma rede bancária. Né? Garantias, como é que vai dar a garantia? Essa ideia de deixar o equipamento alienado, o bem alienado, é fantástico, porque são equipamentos de vida muito longa. Né? Então nós podemos garantir que o equipamento top de linha vai ter uma vida útil aí tranquilamente de 5, 6, 7, 10 anos. Então ele poderia perfeitamente entrar como garantia ao financiamento. Muito boa ideia. Falando agora aqui na FIPAM, né? O que os visitantes vêm buscar na FIPAM quando chegam no estande de vocês, as dúvidas que eles apresentam, os desafios que vocês têm que ouvir dos panificadores, que as pessoas chegam falando das normas, eles já sabem, já estão atualizados, o que vocês percebem? Ou eles vêm totalmente despreparados e querendo uma orientação desde as empresas mesmo, fabricantes? A gente percebe que, vamos dizer que a grande maioria das pessoas que procuram, eles não estão com todas essas informações, né? Visto que eles acabam em alguns momentos optando, igual a gente comentou aqui, falta essa informação para o cliente final, para o consumidor, né? Do mesmo jeito que as empresas correram atrás para adequar os equipamentos, eles não estão com todas essas informações, o que ele precisa ver, o que essa máquina tem que ter de segurança para mim. Então, a gente percebe isso e nós temos até essa obrigação de estar sempre informando, né? Passando lá nos nossos equipamentos o que tem de segurança, né? O que a lei realmente pede e sempre alertando a eles uma possível modificação, né? Porque eles sempre falam, a máquina, o custo da máquina ficou mais alto em função das adequações e tudo mais. Porém, a gente vai falar para eles, você tem uma máquina lá, ela pode sim sofrer a modificação, ela pode ter um kit que instala o NR12, mas a gente vai falar os cuidados que ele deve ter, né? Como as documentações, a RT, manual, esquema elétrico e tudo mais, né? Ele tem que ter um projeto e uma pessoa, um responsável, CNPJ, que assine aquele projeto para ele, né? Então a gente está informando, nós passamos essas informações aos nossos clientes que procuram nossos equipamentos no nosso stand. Seu César, quais são os desafios quando os clientes chegam na FERJ? O que vocês ouvem dos visitantes? Bom, primeiro, são amigos, né? A FERJ está aí há mais de 55 anos com o seu João Gomiero, visitando o pessoal em todo o Brasil. Então a gente recebe muitos amigos. E eu acho que é um momento de ser o inverso, né? A gente passa o ano inteiro visitando as padarias e esse é o momento deles visitarem a gente. Para nós o desafio é muito grande, porque nós passamos o ano inteiro tentando melhorar nosso equipamento, tentando trazer tendência, tentando trazer segurança e mostrar algo novo, algo seguro, algo mais fácil de usar, novidades para o panificador. Então, o nosso trabalho é um ano trabalhando
para a gente poder mostrar nessa semana, recebê-los e tirar as dúvidas. Se às vezes um questiona o equipamento, estou tendo um problema com o funcionamento, é a hora também da gente discutir isso, conversar. Então é um momento muito importante para nós fabricantes, Claro. esse encontro na feira. É muito legal isso. E ouvir o panificador não é nada melhor do que na hora de produzir os equipamentos também, não é mesmo? Quando tem aquele chavão, marketing, né? Tem que ouvir o seu cliente, né? Então, nós vemos a FIPAM como uma grande festa, mas não só de congraçamento, mas principalmente uma festa de tecnologia. Ela se solidificou, presidente. Nós sabemos disso, como ela começou há 20 anos. Né? E hoje a gente vê uma feira consagrada, né? Já decantada aí aos 4 cantos como a principal, com certeza, da América Latina. Está entre as 5 principais do mundo. Então é uma festa tecnológica. O panificador, o empresário, ele está mais consciente. Ele vem buscar orientação, ele vem dar ideias, sugestões. Nós estamos no 2º dia de feira, então basicamente só tivemos ontem. E foi normal pessoas virem, empresários chegar e falar, poxa, mas se você fizesse assim, eu fizesse assado. Poxa, você não pensou nisso? E olha, eu posso dizer para vocês que mais da metade das sugestões são plenamente viáveis. Porque são eles realmente que escutam dos seus profissionais, muitos até operam os equipamentos, muitos empregados até operam os próprios equipamentos e trazem sugestões fantásticas. Então é um momento de crescimento. Eu acho que as 2 pontas, eu vou além, eu acho que as 3 pontas ganham bastante. Nós, fornecedores, os empresários de panificação, e o resultado vai ser lá na frente para os consumidores do pão nosso de cada dia. Sem dúvida. Senhor Tério, o senhor concorda? Essa participação dos expositores, como eles falaram, né? Ouvir o panificador, aquele que traz as suas sugestões para melhorar também o desenvolvimento dos equipamentos no setor, né? Não tenha dúvida, eu acho que assim como nós recebemos sugestões dentro da padaria de alguns produtos que às vezes nós não fabricamos e que o consumidor diz, olha, por que vocês não fazem isso, não fazem aquilo? Assim também o panificador traz a sugestão para as indústrias de equipamentos daquilo que se assemelharia mais ao que diria, daquilo que lhe conviria mais ter dentro da padaria. Então, como falou bem o Ângelo, acho que é algo que vai valorizar as 3 partes, que é a indústria de equipamentos, a FIPAM e a padaria no final, aliás, as 4, padaria e o consumidor final que tem produtos de alta qualidade, né? E hoje nós também criticamos quando precisa ser criticado, mas também temos que reconhecer que os nossos equipamentos, as nossas indústria de panificação, de equipamentos para panificação hoje, está tão qualificada como a mais alta aí a nível mundial. Então hoje realmente a nossa indústria de equipamentos não fica nada a dever para a estrangeira, assim como as nossas padarias não ficam. Então nós estamos bem servidos, claro que existe, e quando eu falei que eu ia fazer uma provocação, existem polêmicas, existem em qualquer setor, existem boa empresa e existe a má empresa. Então cabe realmente, eu acho que vocês estão certinhos, cabe ao panificador fiscalizar e afastar de si a má empresa. Porque, viu Ângelo, tem CNPJ sim, essas empresas estão fazendo isso. Não são fundo de quintal não, sem CNPJ. Agora cabe realmente em todo o setor. Vai falar que não tem mau panificador? Não tem aquele que te compra equipamento e não te paga? Tem. E claro que a gente não pode colocar todo mundo no mesmo razão, como se fala em Portugal, né? Então tem a má indústria, mas tem a boa indústria. Mas de 1 a 100 eu diria que o mal, como em todas as coisas, é o ínfimo, é o menor. Então realmente a nossa indústria de equipamentos para panificação está de parabéns. A concorrência que tem sofrido a nível exterior tem sido salutar. Igual, lembro, nós tivemos um presidente que caçaram ele, que falou que os nossos carros eram carroças, e naquela época acho que era o mesmo. E aí a nossa indústria se desenvolveu. Então toda a concorrência que vem beneficiar todo mundo, quer dizer, é salutar. E hoje realmente os nossos equipamentos são similares a quaisquer equipamentos, ou melhores que quaisquer equipamentos a nível mundial. Perfeito.
Bom, sem dúvida, a concorrência é só um incentivo para o crescimento das pessoas. Eu quero agradecer a presença de todos e convidar você que está nos assistindo para participar da FIPAM, conhecer os estandes dos expositores que estão cheios de novidades e inovações. E a gente continua ao vivo aqui na transmissão. Nós vamos agradecer aqui a todos. Querem fazer alguma consideração final? Algum agradecimento? Podem falar. E eu convido vocês para assistir uma reportagem que nós preparamos aqui na FIPAM, da TV São Papão, e continuem aqui conosco ao vivo. Muito obrigada pela Nós que presença. agradecemos. De vocês. Obrigado. Obrigada.